Se o Natal, o primeiro Natal aconteceu no Oriente Médio, por que os hinos que nós cantamos são geralmente europeus? Eu não vejo problema nessa diversidade cultural de como celebrar o Natal. Pelo contrário, eu gosto de ver isso. Afinal de contas, Jesus não morreu somente por um povo, somente por uma cultura. Ele morreu para pagar o pecado de todo o mundo. Ele morreu para pagar pelo pecado de gente de toda língua, de todo povo e de toda raça. Vocês conhecem o que os mexicanos chamam de posadas? Durante 9 noites seguidas, eles fazem procissões ensinando a história de Maria na busca por abrigo para dar à luz ao menino Jesus. Então começa no dia 16 de dezembro e termina no dia 25 de dezembro. As crianças se divertem, existem muita fantasia nesse meio, há várias pinhatas penduradas em vários lugares. Além das posadas, eles também têm a noite dos rabanetes, eles têm as pastorelas, a festa de Takari, essa já é do dia 25 ao dia 28 de dezembro. No Egito, eles têm a liturgia de Kiark. Eu nem sei se é exatamente assim que pronuncia, mas os cristãos coptas, os cristãos lá do Egito, eles dão ênfase na gravidez de Maria, enfatizando esse período do Natal como um tempo de espera, também para o preparo dos nossos corações para o nascimento de Jesus. Nas Filipinas, existe o parol. E eu nem sei se existe uma palavra que traduz esse parol, mas eu mostro para vocês aqui o que é esse parol. É uma espécie de luminária que as pessoas penduram ou carregam durante esse tempo de Natal. E o parol mais conhecido é essa estrela de 5 pontas. O parol, ele relembra a estrela de Belém que guiou os magos até Jesus, e também que Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todos. Então, como podem ver, o Natal, ele é celebrado diferentemente em vários locais do mundo. Claro, isso depende da tradição religiosa de cada local. Também depende da forma como cada um de nós aqui teve a sua tradição religiosa, talvez a sua tradição familiar, e eu até diria da sua tradição como igreja. E no nosso caso, uma tradição como igreja sendo formada. Mas além dessas tradições, eu gostaria que pudéssemos ter especialmente o que eu gostaria de chamar de tradição bíblica. Não porque a Bíblia nos ensina como celebrar o Natal, mas porque a Bíblia pode ser o nosso guia para que saibamos os princípios e verdades que poderíamos destacar na nossa celebração do Natal. E porque temos uma tradição religiosa no Brasil bastante romana, que enfatiza a pessoa de Maria, eu gostaria de avaliar com vocês, biblicamente, qual é realmente o papel de Maria. Ela não tinha pecado? Ela também nasceu de uma virgem? Ela é mesmo uma intercessora? Eu posso orar para Maria? Essas perguntas eu fiz para mim mesmo, quando comecei a ler a Bíblia, e por causa da leitura da Bíblia, questionar algumas das coisas que eu havia aprendido na Igreja Católica. Enquanto no meio católico eu havia aprendido a exaltar Maria mais do que a Bíblia me mostrava, no meio evangélico eu percebi que as pessoas não davam o valor que a Bíblia, a palavra de Deus, dá para Maria. Para você, que tipo de personagem é a mulher que está bem perto do bebê no seu presépio? Quando você for contar a história do Natal para os seus filhos, para os seus netos, para os seus vizinhos, como você vai apresentar Maria? Vai chamá-la de imaculada? Vai chamar ela de santa? Vai chamar ela de virgem? Vai chamá-la de serva do Senhor? Como você vai apresentá-la? Na semana passada, nós vimos como o evangelista Lucas, ele chamou a Maria. Também vimos como Maria mesmo se chamou e vimos como Isabel a chamou. Isabel, parente de Maria. E nós concluímos que a Bíblia dava a medida correta
de quão especial Maria foi. Noiva de José, grávida, ainda que virgem, serva do Senhor e submissa à vontade de Deus, agraciada, bendita entre as mulheres, Maria foi escolhida por Deus para dar à luz ao Messias. Ela não foi escolhida por Deus porque merecia ser a mãe do Messias. Ela foi a mãe de Jesus porque Deus decidiu agraciá-la, ou seja, presenteá-la com o que nenhuma outra mulher faria: dar à luz ao Deus homem. Ela foi única e continua sendo única. Ela é uma mulher especial. E esse presente que ela recebeu de Deus é o próprio Jesus, um presente que todos nós podemos desfrutar, quando nós depositamos fé em quem Ele é e o que Ele fez. Enquanto na semana passada eu foquei com vocês na pergunta: quem é Maria? Nessa semana eu quero enfatizar numa ação de Maria. Numa ação que Lucas apresenta ter acontecido depois dela ter recebido a visita do anjo Gabriel e enquanto estava em visita na casa de Isabel, sua parente. Então, depois que Isabel, no capítulo 1 de Lucas, versículo 45, diz: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Maria, ela faz a ação que eu quero hoje destacar com vocês, e que também deve ser a nossa ação. Maria engrandece ao Senhor. Lucas, no versículo 46, ele escreveu assim: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Outras traduções dizem exulta, como na versão católica, ou na versão transformadora, exalta. A nova versão linguagem de hoje traduziu assim: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. Esse trecho, como o Joel disse enquanto nos guiava aqui durante o louvor, é também conhecido como Magnificat. Por que isso? Porque durante muito tempo a igreja usou a versão em latim da Bíblia. E esse trecho começa exatamente com essa palavra, Magnificat, que significa engrandecer. Se fosse tentar fazer uma tradução bem literal, magnificar, tornar grande. E além de ser conhecido como Magnificat, o trecho também é conhecido como o Cântico de Maria. Eu queria ler com vocês todo esse trecho, que vai do versículo 46 até o 56. E depois disso, vamos orar juntos. Então, abram suas Bíblias. Lucas 1, versículo 46, nós vamos até o 56. Eu vou ler com vocês na Nova Versão Internacional. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela forma como o Senhor preservou a tua palavra e hoje a possibilidade de contemplá-la, em especial nesse trecho. Queremos observar atentamente o papel de Maria e essa ação de engrandecer ao Senhor. Pai, nos ajude, porque culturalmente fazemos parte de uma nação que ou engrandece demasiadamente o papel de Maria e a pessoa de Maria, ou por reação despreza quão especial ela foi. Queremos ter a medida certa
Porque com a medida certa, além de termos a verdade, Senhor, poderemos perceber que quem realmente é exaltado, quem realmente é engrandecido é o Senhor. E nós queremos fazer conforme a orientação da Tua palavra. Agradecemos por tudo isso, Pai, e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. E agora que oramos e que lemos esse trecho, eu quero dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, Maria engrandece a Deus por ter sido gracioso com ela, com Maria. E ela começa: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tanto a expressão minha alma aqui, quanto meu espírito, funcionam aqui no lugar de eu. Maria, de forma poética, ela está dizendo: eu engrandeço o Senhor, eu me alegro no Senhor. E não é necessário fazer qualquer distinção entre alma e espírito aqui, nem mesmo pensar que Maria somente engrandece a Deus com a sua parte imaterial. A verdade é que, por exemplo, a palavra alma no Antigo Testamento é muitas vezes usada para se referir à pessoa como um todo, e não somente a parte espiritual, a parte imaterial. E já que eu toquei nesse ponto de Antigo Testamento, eu queria que vocês soubessem que o Cântico de Maria, ele tem muita semelhança com o que a gente encontra em Samuel. Em 1 Samuel capítulo 2, versículos de 1 a 10, em referência a Ana, a mãe de Samuel. Tanto o Cântico de Maria, quanto o que virá ainda no capítulo 1, o de Zacarias, é o próximo no Evangelho. Depois no capítulo 2, nós temos o de Simeão. Todos eles têm bastante alusão e muita citação do Antigo Testamento. E são trechos reconhecidamente como poéticos, a ponto de, em nossas Bíblias, haver um formato diferente no texto. Se você está com a sua Bíblia na sua mão, eu não sei se você vai perceber isso na forma eletrônica. Mas abra lá e perceba que o texto geralmente na Bíblia, ele é justificado. Ou seja, ele na coluna, ele bate de um lado e bate do outro. Mas olha como que está o texto na Bíblia. É bem provável que vocês não enxerguem aqui. Vai cair minhas fotos agora. Mas ele tem um formato, tá aqui, tá bom, gente? Mas ele está ali no formato tentando mostrar esse poema. Tentando mostrar que existe ali uma métrica, que existe uma rima. A gente perde isso com a tradução, mas ele é reconhecidamente um poema. E por ser um poema, nós precisamos interpretá-lo como sendo um poema. Eu vou mostrar um outro slide, esse mesmo versículo, para que vocês entendam ainda melhor um pouco da interpretação desse poema. Olha só, olha o paralelismo que existe nesse versículo. Minha alma aqui está em paralelo com meu espírito. Engrandece, ele está em paralelo com se alegra. Ao Senhor está em paralelo com em Deus. E por ser um poema, nós precisamos, como eu disse, interpretá-lo como um poema, inclusive destacando o que o próprio poema destaca. E olha lá, meu Salvador. Ele sai desse quadro e ele é o destaque nesse versículo. Maria alegremente engrandece a Deus, que ela chama de meu Salvador. Olha só, a mãe de Jesus, ainda a Virgem Maria, também precisava de um Salvador como todos nós precisamos. Afinal de contas, a Bíblia nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E no mesmo capítulo que o apóstolo Paulo escreveu isso, em Romanos 3, ele também citou o Antigo Testamento para dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Isso sou eu, isso é você, e isso foi Maria. Todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus. Paulo ainda falando, quando escreve para os Romanos. O dom gratuito, nós não pagamos por isso, é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo diz, nosso Senhor. Olha que interessante, porque Maria começa o seu cântico dizendo, minha alma engrandece ao Senhor. E ela engrandecia, se alegrava em Deus, quem ela chama de Salvador, porque atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aqui na Igreja Fonte, nós não temos cultos durante a semana. E uma das principais razões para isso é porque nós incentivamos os grupos nos lares. E, para quem não sabe, nós chamamos eles de koinonias. Se você quiser participar de um desses, ainda que a gente está entrando num período de férias, me procura depois do culto. Eu gostaria que todos vocês fizessem parte de um grupo assim. E pouco tempo depois que começou a pandemia, a koinonia que se encontrava na minha casa, ela passou a ser virtual. E o tema que nós enfatizamos lá foi orgulho e humildade. E logo no começo de tantos estudos nesse tema, nós vimos o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Há várias passagens bíblicas que nos mostram a atenção que Deus dá aos humildes. O Salmo 138, versículo 6, por exemplo, ele diz, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Maria era de uma cidade desprezada, de um gênero desprezado, com uma condição financeira desprezada, mas tinha um coração disposto a servir ao Senhor. Deus tem o prazer de olhar para pessoas que aos olhos do mundo são desprezadas, mas que reconhecem que tudo o que acontece de bom em suas vidas é presente de Deus, é graça de Deus. Sem Deus, nós não temos e não recebemos nada que seja de bom. E tudo que nós recebemos de bom não é porque Deus deve alguma coisa para nós quando fazemos a vontade dele, mas porque ele decidiu nos amar. Gente, eu não tenho como parar no momento desse pensar, que grandioso, que singular, que maravilhoso Deus nós temos. E Maria ter afirmado que as gerações lhe chamariam bem-aventurada não é uma profecia, mas é uma aceitação da mensagem do anjo Gabriel. Gabriel havia dito que ela havia sido agraciada por Deus, que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo, que seu filho seria nomeado de Jesus e que este Jesus seria chamado de grande, o Filho do Altíssimo. Ele se assentaria no trono de Davi e reinaria para sempre o povo de Jacó, e que seu reino jamais teria fim. Poxa, tudo isso vai ser o meu filho? Não tem como as pessoas não olharem para o meu filho e pensar que eu sou que tipo de mãe? Sou muito bem-aventurado. Sou feliz. Eu vou dar luz a essa pessoa, ao Messias. Maria, ela poderia, ela não está dizendo, mas agora vocês vão ver, sim, verão na pele, eu serei chamada de bem-aventurada, todos vão olhar para mim, eu sou melhor. Isso seria bem coerente com o que ela acabara de dizer, que Deus havia se atentado para a sua humildade. Na semana passada, eu vou lembrar isso aqui, Maria nunca quis atenção para si mesma. Inclusive, esse versículo, ele mostra que Maria está sendo apresentada por Lucas, o autor do evangelho que a gente está enfatizando aqui, como um exemplo do alvo da graça, da bênção de Deus para
todas as gerações. O objetivo não é exaltar Maria, mas tê-la como exemplo de alguém sincera e humildemente, ou de alguém humilde que exaltou a Deus. Lembrando, ela foi agraciada, ela foi presenteada por Deus. E graça e presentes não são prêmios, não são medalhas. Olha aqui. Se eu dissesse, eu vou te dar esse livro aqui. Ari, eu vou te dar esse livro aqui. Você quer esse livro? É seu. Ele merecia esse livro? Foi um presente. E foi dado porque eu quis. Ele não fez nada que merecesse ter esse livro. Mesmo assim, ele ainda foi e pegou o livro. Podia ter ofertado o livro e ele nem estendido a mão para pegar. Quando você recebe um presente, tudo o que você precisa fazer é receber o presente. É estender as mãos e segurar o presente. Você não paga por ele. Imagine nesse Natal, o seu namorado, o seu marido, o seu filho, o seu funcionário, o seu chefe, ele lhe dá um presente. O que você diz para ele? Quanto lhe devo? É isso que você pergunta? Quanto custou? Vou te pagar. Deus presenteou Maria e tudo que ela fez foi receber o presente, o gracioso presente. E ela desembrulhou esse presente quando disse: que aconteça comigo conforme a tua palavra. O exemplo da graça de Deus para com Maria serve como exemplo para todas as gerações. Isso, obviamente, que inclui a nós. Não se engane. A pessoa engrandecida aqui é o Senhor, é Deus. E Maria, essa que um dia eu tratava como se ela mesma fosse o próprio Deus, ela está me dando o exemplo de quem realmente eu devo exaltar, de quem realmente eu devo engrandecer. Não é Maria. Ela é o exemplo para eu imitá-la. Eu exalto, eu engrandeço a Deus, quem ela também engrandeceu. Veja agora por que as pessoas de todas as gerações chamariam ela de bem-aventurada. Ela disse: pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Percebam mais uma vez, quem fez alguma coisa foi Deus. E aqui ele é chamado de o poderoso. É o equivalente de El Shaddai do Antigo Testamento, todo-poderoso. Ninguém é capaz de impedir Deus de fazer o que ele quer, quando ele quiser. Era assim que os patriarcas conheciam. Patriarcas é Abraão, Isaac, Jacó. Eles chamavam a Deus de o Todo-Poderoso. E com Maria, assim como Maria, eles eram testemunhas do poder de Deus. Maria foi alvo desse poder divino, a ponto dela, uma jovem moça, humilde e virgem, ficar grávida, tendo na sua barriga, no seu ventre, o Filho do Deus Altíssimo. Em seu cântico, Maria diz que santo é o nome de Deus. Aqui a referência não é só porque ele é um ser moral perfeito, mas ainda mais por causa dos seus atos de justiça, que tanto podem ser vistos na atenção pelos humildes, quanto no que nós veremos nos próximos versículos do cântico ou do Magnificat. Mas antes de continuarmos, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo 103.
Se você não tiver, dessa vez eu coloquei no slide, mas eu queria que você abrisse. Eu vou ler. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Eu queria fazer um exercício com vocês agora. Hoje nós não tivemos o momento de oração que geralmente nós fazemos durante o louvor. Isso porque ele vai acontecer agora. Depois de nós lermos juntos, eu vou pedir para que nós leiamos juntos o primeiro versículo do Salmo 103. Eu queria que você, por uns 30 segundos mais ou menos, pudesse orar em silêncio. Onde você está? Sentado? Você pode balbuciar se quiser, pode pensar se você quiser. Até aqui nós vimos Maria engrandecendo a Deus, quem ela chama de Salvador, poderoso, santo. Alguém que se atentou à humildade dela, fazendo grandes coisas em favor dela. Eu tenho certeza que você tem alguma razão pela qual você pode agora orar em gratidão e louvor a Deus. Talvez algo que ele tenha feito por você durante a pandemia. Talvez alguma coisa referente ao seu trabalho, talvez ao seu casamento, ao seu namoro. Talvez referente ao presente que ele nos deu, substituindo cada um de nós por Jesus. Na cruz, os nossos pecados foram pagos por Jesus. Então, vamos bendizer ao Senhor em nossos lugares com orações silenciosas. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, em nós, por meio de nós. Obrigado, Pai, porque apesar de um ano tão atípico, o Senhor se mostra ainda tão presente, cuidando de cada um de nós aqui. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, mas em especial pelo que o Senhor já fez ao enviar Jesus Cristo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Eu falei que a gente leria juntos, né? Mas a gente vai fazer isso agora. A gente vai ler então o versículo 1 e 2 juntos, porque agora a segunda parte do exercício. Depois de nós lermos, e nós vamos ler os 2 versículos, eu queria que voluntariamente alguns se expressassem com uma pequena frase, uma pequena sentença de louvor a Deus. Por exemplo, Deus, eu te louvo pela tua salvação. Ou, Senhor, eu te louvo pela proteção que tens me dado. Talvez, Pai, eu te louvo pela provisão que deu à minha família durante um ano tão complicado. Uma frase pequena. Então vamos ler juntos. E depois eu vou dar um tempinho para você, caso quiser, se manifeste publicamente com uma rápida frase de louvor. Então vamos todos juntos, versículo 1. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Senhor, muito obrigado, porque hoje nós temos um espaço para fazer isso que nós estamos fazendo hoje, louvando e aprendendo da tua palavra juntos. Senhor, obrigado por teu amor, para que nós pudéssemos pensar. Deus, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias.
Senhor, muito obrigado. Então a gente chega na segunda parte. Maria engrandece a Deus por ter sido gracioso com Israel. E agora existe aqui uma marca no Cântico de Maria que nos possibilita chamá-lo de segunda parte. Na primeira parte, Maria estava agradecendo por ela ter sido alvo da graça de Deus, mas agora é ela engrandecendo a Deus por aquilo que o Senhor fez a outros, e em especial as pessoas que pertencem ao povo escolhido de Deus, Israel. No versículo 50, do capítulo 1, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Assim como os olhos do Senhor se atentam especialmente para os humildes, a misericórdia do Senhor ela encontra predileção aos que o temem. Mas, primeiro, o que é misericórdia? Nós cantamos isso também aqui hoje. Pelo fato de todos nós sermos pecadores, assim como Maria também era, nós merecemos. Eu sei que é difícil escutar isso, mas nós merecemos o inferno. Se já pecamos, e todos nós já pecamos, nós merecemos o salário do pecado, que como nós vimos, é a morte. E não somente essa morte que pode acontecer com qualquer um de nós na volta para casa ou amanhã no trabalho, e ainda que esse não seja o desejo de nenhum de nós aqui, o fato é que Jesus, se ele não voltar antes, nós experimentaremos a morte. Morte que só existe porque nós pecamos. Mas Deus, ele é misericordioso, e ao invés de nos dar aquilo que merecemos, nesse caso o inferno, a morte, ele não nos dá o que nós merecemos. Enquanto graça é o que nós recebemos, nós recebemos o que não merecemos, a misericórdia é não recebermos aquilo que merecemos. E o que é temor? Vou dar um exemplo para vocês. Eu ficaria surpreso se alguém soubesse que carro é esse. Tá? E já falo para vocês. Esse é um Dodge Stealth. Tá? Ele leva o mesmo nome do que aqueles aviões invisíveis, Stealth. Tá? E em 2002, eu dirigi 2 modelos desse carro. Eu sei que nós estamos falando de temor. Então, como é que esse carro aqui pode exemplificar o que é temor? Se você é alguém que gosta de carro, esse é um carro que chama atenção, ainda que da década de 90, especialmente se você gosta de carros esportivos. A versão top dele faz de 0 a 100 km em 5,4 segundos. Então, existe uma admiração, você fica atônico, estupefato, abismado, assombrado, para usar aqui alguns sinônimos, quando você vê um carro desse. Daí, você senta no banco do motorista, liga o carro e você escuta o ronco do motor. Girou a chave, você escuta aquele específico ronco do motor. Você pisa no acelerador com o carro, sem estar engatado, você fica estremecido, arrepiado com aquele som. Você sente a potência do carro. Você percebe a força que aquele carro tem. E por fim você resolve dar uma volta nele, você vai dirigir o carro. E você percebe que você precisa respeitar a força do carro. Você hesita pisar no acelerador porque você tem medo do que aquele carro é capaz de fazer. Temer a Deus é isso. É ficar assombrado com a beleza dele. É ficar arrepiado com o poder que ele tem. É respeitar, é ter medo daquilo que ele pode fazer. Numa próxima situação, eu vou falar talvez de uma bolsa bonita, alguma coisa assim. Desculpa mulheres que não gostam, tá? Mas eu também não sou assim tão fã de carro, mas esse... Né, podia ter trazido uma Ferrari, não sei, mas... O fato é, temor a Deus não é um mero medo. É um medo com admiração, com cuidado, com respeito. A misericórdia de Deus, ela alcança os que temem o Senhor. Isso foi verdade para os israelitas. Isso foi verdade e é verdade para os gentios. O melhor exemplo que eu tenho para citar para vocês é o de Cornélio.
Lucas, no capítulo 10 de Atos, no versículo 1, diz que Cornélio e a sua família eram tementes a Deus. No versículo 2 desse mesmo capítulo, Lucas ele escreve que os homens de Cornélio consideravam um homem justo e temente a Deus, além de respeitado por todo o povo judeu. O mais interessante é Lucas dizer isso antes mesmo de Cornélio ser crente no Senhor Jesus. O temente Cornélio foi alguém alcançado pela misericórdia de Deus. No Antigo Testamento, onde muito do conteúdo do Cântico de Maria é fundamentado, temer a Deus é sinal de piedade, ou seja, proximidade, intimidade com Deus. Esse é o conceito de piedoso na Bíblia. Não é alguém piedoso, não é alguém com dó. Olha como ele é piedoso, tem um dó. Não é isso. Piedade tem a ver com a sua consciência da presença de Deus em tudo que você faz. E dizer de geração em geração, como está no final desse versículo, é uma alusão à imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus é misericordioso e isso não vai mudar. Faz parte do caráter de Deus. E quão bom é saber que ele não muda. Maria continua. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Como foi que Deus fez isso? Quando nós lemos esse trecho em português, e desculpe um pouco da complicação que vai dar, mas eu preciso disso para que a gente entenda o que está sendo falado. E como Maria está engrandecendo a Deus. No português, nós olhamos para os verbos, eles estão em que tempo? No passado. Olha lá, realizou, dispersou, derrubou. Mas na língua original, que o texto do Novo Testamento foi escrito no grego, esses verbos, eles estão num tempo verbal que nós nem temos no português. Por curiosidade, se chama aoristo. O que isso significa? Significa, na verdade, que mesmo esses verbos tendo sido traduzidos no português no passado, no pretérito, a verdade é que eles não têm a preocupação de marcar o tempo de duração e nem de definir quando a ação ocorreu. E é por isso, eu faço parte do que eu vou dizer, muitos teólogos acreditam que essas realizações de Deus ainda aconteceriam. Ali do ponto de vista de Maria. Elas são descritas como se já tivessem sido feitas, mas são realizações futuras, e possivelmente realizações de responsabilidade do próprio Messias. E agora eu chamo a atenção para 2 pontos nesse bloco para vocês. Primeiro, Maria ela especifica 3 grupos que foram alvos, ou seriam alvos, da misericórdia de Deus. Os que precisavam de ajuda contra os soberbos, os humildes e os famintos. E a segunda questão é perceber como Deus, ele pensa diferente do mundo. Ele tem um paradigma diferente do mundo. Olha só, enquanto a gente valoriza os mais fortes foram depostos. Os egoístas, orgulhosos chamam a atenção, mas os humildes foram exaltados. Os famintos foram satisfeitos, os ricos ficaram pobres. E por tudo isso, Maria engrandece a Deus. Ela sabia o que Deus fez por ela e sabia o que Deus fez por aqueles que ele teve misericórdia. Aqueles que temem a Deus. Mas tem mais. Maria sabia que Deus ajudou a quem ela chamou de servo Israel. E essa ajuda veio em forma de lembrança. O servo Israel, uma referência do servo, como apresentado pelo profeta Isaías, ele foi lembrado da misericórdia que Deus teve com Abraão. E que lembrança misericordiosa foi essa? Ninguém merecia. Mas o filho que Maria carregava, ele era o cumprimento da aliança feita com Abraão e os seus descendentes. Ela sabia que a sua gravidez e o filho a quem ela daria o nome de Jesus, orientação do anjo Gabriel,
havia sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Ela sabia que Jesus era essa lembrança misericordiosa para o povo de Israel, tanto quanto para todos aqueles que, como Abraão, creram em Deus. E é isso que significa descendentes para sempre. Abraão, ele pode ter sido o pai físico de toda a nação de Israel, mas ele também é o pai espiritual de todos aqueles que creriam em Deus. Crer em Deus é o que todos nós precisamos, se é que queremos estar eternamente ao lado de Deus. Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Como ele, nós precisamos crer. Crer ou não crer é o que divide a humanidade. É o que divide entre aqueles que ou estarão no inferno, ou estarão no céu. Crer. Crer no alvo correto. Crer em Jesus Cristo. Em suma, Maria que ela engrandece ao Senhor pelo fato dele ter, na pessoa de Jesus, lembrado aqueles que temiam a Deus da sua misericórdia. E o Natal é uma excelente oportunidade para nos lembrarmos que o maior e melhor presente que cada um de nós aqui poderia receber é o próprio Jesus Cristo. Não deixe que as tragédias que aconteceram esse ano lhe impeçam de, no Natal, engrandecer a Deus por quem Ele é. Por aquilo que Ele fez, tanto por você quanto pelos outros. Que Deus fantástico nós temos. Que Deus maravilhoso nós servimos. O último versículo do nosso trecho é Lucas narrando que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Provavelmente muito próximo do nascimento de João Batista, de quem Isabel estava grávida. Vocês conseguem imaginar a cara do pessoal lá de Nazaré? Ela ficou 3 meses fora, estava grávida, o que cresceu? Mas ela ainda não era casada. Não acho que Maria deu bola para essas coisas. Ela tinha muita convicção. Estava muito confiante em tudo o que aconteceu e sabia o que tinha escutado do próprio Senhor. Quando Maria engrandece a Deus, ela não faz Deus maior. A grandeza de Deus já é insuperável. Quando nós engrandecemos a Deus, nós não mudamos a grandeza de Deus. E Maria não engrandece a Deus para fazê-lo maior. Ela engrandece a Deus, ela louva a Deus como resultado da alegria que contagiava todo o seu coração. Um reconhecimento do privilégio que ela tinha de ser instrumento de Deus. Maria engrandeceu a Deus porque sabia quem Deus era e que por meio do Filho que ela daria à luz, os que temiam a Deus seriam lembrados da misericórdia do Senhor. A salvação que Ele, logo no início da humanidade, havia prometido como solução para o maior problema que todos nós aqui temos. O pecado. Maria, ela adequadamente engrandece a Deus. Ela anuncia ao mundo quem Deus é. Ela faz isso com alegria. Ela mostra para todos nós, na leitura da palavra de Deus, que Deus não pensa como o mundo. Um mundo egoísta, um mundo confuso, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Você sabe o que Deus fez e tem feito em seu favor? Como você se sente ao saber do cuidado de Deus por você? Você tem experimentado servir a Deus? Você que foi agraciado ou agraciada por Deus, tem se alegrado em poder ser usado como instrumento dele? Deus não deve nada para nós, mas nós devemos tudo para Ele. Como que você reage a isso? Se Maria não soubesse quem é Deus, você acha que ela conseguiria falar dessa forma, como no cântico? Se Maria não soubesse dos feitos incríveis do Senhor, vocês acham que o cântico estaria na palavra de Deus? Se Maria não reconhecesse a sua condição e a misericórdia de Deus, como será que ela poderia engrandecer a Deus?
Nesse Natal, considere fazer o que Maria fez. O que a Maria do meu presépio fez. Engrandecer a Deus. Com alegria, reconheça a sua necessidade de um Salvador. E confesse ser Jesus a sua única chance. Liste aquilo que Deus tem feito em seu favor e reconheça que ninguém, a não ser este incrível Deus, santo, poderoso, poderia lhe conceder o que você nunca mereceu. Reconheça a misericórdia, a justiça e a bondade de Deus. Faça isso em oração. Cante a Ele. Como eu disse no começo da mensagem, a Bíblia, ela não nos ensina como celebrar o Natal, mas ela nos mostra os princípios de como fazê-lo. Pode ser da mesma forma como se faz no México, como faz no Egito, como faz nas Filipinas, nos Estados Unidos. O interessante, e até importante, ou mais importante, é que o Natal sirva como uma forma fiel de nós anunciarmos os feitos do nosso Deus. E em especial, o envio do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu termino com essa frase do teólogo Darrell Bock. Aqueles que conhecem a Deus e a sua graça podem muito bem ecoar o cântico de Maria. Vale a pena imitar a Maria do meu presépio. Senhor, mais uma vez te agradecemos. Te agradecemos porque fazemos parte nessa história de alguns de nós daqueles que já creram em Jesus Cristo. E outros que estão buscando essa verdade, investigando ela. Eu peço ao Senhor que agracie essas pessoas como um dia o Senhor me agraciou, com o conhecimento de quem realmente é Jesus e do que realmente Ele fez por mim. Pai, da mesma forma, continue nos ajudando a entender quem é Maria segundo a Tua palavra, para perceber o que ela fez e como isso pode funcionar de exemplo para cada um de nós. Para daqui 12 dias, Senhor, no dia do Natal, nós saibamos com mais precisão ou com exatidão como ela te engrandeceu, como ela te exaltou. Que nós sejamos, Pai, imitadores desses bons exemplos, exemplos piedosos, exemplos humildes, exemplos de pessoas que foram especiais na história da redenção. Continue nos usando, Pai, para que mais pessoas saibam melhor, mais precisamente, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós, morrendo na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Nós te louvamos, nós engrandecemos ao seu nome, por causa de Jesus Cristo que nos salvou. Amém.